Olá, amores da minha live, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ligação iônica, nono ano, ligação iônica. Então assiste o vídeo, curte, compartilha, manda para os amiguinhos. Bons estudos, beijos! Bom, pessoal, então nós vamos falar aqui de ligação iônica. O que a gente sempre tem que ter em mente é que a ligação iônica, ela tem um elemento que é chamado de cátion, que ele é positivo. Por que ele é positivo? Ele é positivo porque ele perdeu elétron. Então, os exemplos aqui, ó, o sódio. O sódio perdeu um elétron. Então, isso quer dizer que ele ficou uma vez positivo quando relação com o núcleo, tá? O magnésio aqui nesse caso, ele perdeu 2 elétrons. O ferro, ele perdeu 3 elétrons, certo? E aí o ânion, a gente chama de ânion aqueles compostos que são negativos, ou seja, eles ganharam elétrons. Então, eles ficaram mais negativos do que positivos. Então, o cloro aqui nesse caso, ele virou um cloro com um elemento, um elétron a mais. Então, ele ficou o cloro uma vez negativo e aí ele passa a receber o nome de cloreto. Aqui, o S, o enxofre, quando ele ganha 2 elétrons, ele passa a ser chamado de sulfeto. E o CO3, 2-, quer dizer que esse elemento todo ganhou 2 elétrons e aí ele se chama carbonato, tudo bem? Então, aqui tem só 3 exemplos de cátion e ânion, porém na tabela de vocês têm muitos exemplos e aí com aqueles exemplos todos a gente consegue fazer a fórmula química iônica. Mas uma coisa importante, para nós fazermos a fórmula química, é importante a gente pensar sempre que o cátion vem antes do ânion na fórmula química. Então, na fórmula química, é sempre o positivo antes do negativo, tudo bem? Então, agora vamos relembrar, né? Vamos ver como que ficam essas fórmulas químicas dos compostos iônicos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o sódio e o cloreto, certo? E eu vou criar uma fórmula química com esses 2 íons. Lembrando que para você fazer um composto iônico, obrigatoriamente você precisa ter um positivo com um negativo. 2 positivos não vão se ligar e 2 negativos também não vão se ligar, tá? Então, para nós fazermos uma fórmula aqui, ó, com esses 2 elementos químicos, o que a gente deve fazer? Nesse caso aqui, ó, é como se fosse o número 1, certo? Ele perdeu um elétron. E o cloro aqui, ele ganhou um elétron. Então, o que a gente faz? O número que está aqui em cima, a gente põe aqui embaixo sem sinal, a gente não troca o sinal, ok? Sinal a gente deixa para matemática. E aqui a gente põe para cá. Então, desta maneira, como que vai ficar essa fórmula química? Essa fórmula química vai ficar NaCl. Professora, mas não tem o número 1? Então, o número 1 a gente não precisa representar, tudo bem? Então, esse composto aqui ficou NaCl. Isso quer dizer que esse aqui é o positivo e esse é o negativo, de acordo com aquela regra que nós passamos, tudo bem? E nesse segundo caso? Nesse segundo caso, nós temos o magnésio e o sulfeto, certo? Só que aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons. E aqui ele ganhou 2 elétrons. Quando as cargas aqui foram iguais, você simplesmente corta. Então, a fórmula desse aqui vai ser MgS, certo? E nesse caso aqui, ó, que nós temos vários números. Então, primeiro de tudo, esse aqui perdeu 3 elétrons, esse aqui ganhou 2 elétrons. Só que aqui tem um composto formado por mais de um elemento. Então, como que fica essa junção na fórmula química, na fórmula iônica? É a mesma coisa. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Professora, mas o que a gente vai fazer aqui? Se a gente colocar o outro 3 aqui, vai ficar o 33. Aí tem aluno que pergunta se precisa resolver. Não, nós não vamos resolver. Vamos deixar a resolução para matemática, ok? Então, o que nós faremos quando nós temos 2 compostos aqui? A gente pega o cátion com o número aqui, então vai ficar Fe2. E aí, como eu tenho um composto
formado por mais de um elemento químico, eu abro parênteses, copio esse elemento aqui de baixo, CO3, fecho parênteses e o número que estava aqui no ferro, eu vou colocar aqui por fora. Então, esse composto fica sendo Fe2, CO3, 3. Pronto. Uma vez formada as fórmulas, né, de compostos iônicos, a gente consegue dar o nome a esses compostos. Lembrando que para a gente encontrar o nome, a gente precisa olhar na tabela que está disponível lá no manual de vocês, de cátions e ânions, certo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, quem é o cátion, quem é o ânion. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro elemento químico é o cátion, porque, por regra, o cátion vem primeiro. Esse primeiro elemento químico é o cátion. E esse primeiro elemento químico é o cátion. Tudo bem? Só que para a gente escrever o nome do composto, a gente precisa primeiro colocar o nome do ânion. Então, você vai pôr o nome do ânion, você vai colocar o D, e aí você vai colocar o nome do cátion, certo? É assim que a gente escreve o nome do elemento químico. Então, aqui você vai ver qual é o nome desse componente aqui. Se ele não tem número nenhum aqui, significa que ele era 1 menos. Então, você vai olhar na tabela, você vai descobrir que esse cara aqui chama cloreto. Então, o nome dele vai ficar cloreto D. E o nome desse cara aqui? Esse é o sódio. Então, ele é cloreto de sódio. É assim que a gente dá o nome, tá? E esse aqui, magnésio e o enxofre. Você vai olhar aqui, você vai ver que não tem número nenhum, certo? Não tem nenhum número aqui, nenhum número aqui. Então, você pode pensar inicialmente que é 1. Só que aí você vai procurar o nome do ânion na tabela. Você vai ver que o ânion só tem S2-, ou seja, você só tem o S que ganhou 2 elétrons. Então, o nome dele você vai descobrir que é sulfeto. Ora, se ele é 2-, ou seja, se ele ganhou 2 elétrons, e aqui eu não tenho número nenhum, e aqui eu não tenho número nenhum, sabendo da regra, eu tenho a certeza que esse magnésio, ele era 2+, e aí nós cortamos. Só que quando você for olhar no nome do magnésio, você vai ver que não existe magnésio 2, existe apenas magnésio. Isso porque o magnésio sempre vai perder 2 elétrons. Então, aqui não muda nada. Então, você vai colocar sulfeto de magnésio, nesse caso. Certo? Agora, e aqui? Nesse último caso, você está vendo aqui o ferro, que tem um número 2 aqui embaixo, e o 3 atrás desse CO3 aqui. Então, você já tem que lembrar que esse 3 era daqui e esse 2 era daqui, certo? Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente vê a fórmula. Então, você vai procurar o nome desse cara. Então, esse cara aqui, você vai procurar o nome como CO3, 2-, tá? Você tem que lembrar que esse 2 veio daqui. Então, o CO3, 2-, é o carbonato. Carbonato de... Aí aqui fala é ferro. Só que esse ferro, ele era o F3+, certo? Ferro 3+. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa explicar aqui no nome que esse era o ferro número 3. Então, a gente coloca o número nesse caso especificamente, ok? Bom, então vamos ver aqui como que fica quando a gente tem o composto iônico, certo? E você precisa dar nome a esse composto. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, você sabe que este primeiro elemento é o positivo, é o cátion, e este é o ânion, certo? Então, você vai olhar na fórmula, vai descobrir o nome dele, e vai descobrir o nome dele e vai escrever. Então, nesse caso aqui, a gente tem o nome iodeto de potássio. Certo? Aqui, ela já é uma fórmula um pouco mais complexa. O que acontece? O Al é o primeiro, então você tem que lembrar que esse 3 veio daqui, certo?
E se não tem nenhum número aqui, significa que esse aqui, ele é 1 menos, certo? Então, você vai olhar na fórmula e vai descobrir o nome dele. E depois você vai colocar o nome dele. Vou dar um tempinho aí, dá um pause no vídeo e veja se você consegue descobrir o nome desse cara aí. Pronto? Depois que você pesquisou, você vai descobrir que esse cara aqui é o nitrato e esse daqui é alumínio. Só que o alumínio, nesse caso, ele não tem número, porque o alumínio sempre vai perder 3 elétrons. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, você sabe que este primeiro é o cátion e esse outro aqui é o ânion, porém não tem número para fora de nada. Você pode pensar que é 1. Quando você for olhar esse daqui, você vai descobrir quem ele é. E aí, você olhando lá na fórmula, você vai ver que se trata de SO4, 2 menos. Se ele é 2 menos e aqui não tem número nenhum, significa que nós cortamos. Então, esse CR é 2 mais. E aí, neste caso, você vai ver na tabela que esse nome vem com número. Então, vai lá, mais um tempinho, dá um pausa no vídeo, resolve e vê se você acertou. Vamos lá, então? O SO4 é o sulfato de... E aí, esse aqui é o cromo 2. E aí, você é obrigado a colocar o número 2. Beleza? Vamos agora, então, aos exemplos de nomes para nós fazermos as fórmulas. Bom, vamos lá, então. Seguindo, então, aqui a nomenclatura, agora a gente tem nome do elemento e a gente vai fazer a fórmula, tá? Então, como que você faz isso? Primeiro, você tem que descobrir, sabendo da regra, você sabe que o bicarbonato, ele é o ânion e o magnésio é o cátion, certo? Então, você vai lá na sua tabela e vai procurar saber quem é o bicarbonato. Então, você vai lá descobrir que o bicarbonato é o elemento HCO3-, certo? E você vai lá olhar no seu elemento e você vai descobrir que o magnésio é Mg2+, certo? Só que para você fazer a fórmula química, você precisa inverter. Então, para que você inverta, porque a fórmula tem que ser cátion de ânion, certo? Então, essa fórmula aqui, você vai colocar primeiro o magnésio e depois o HCO3. Lembra da regra? Esse 2 vem para cá, esse 1, que seria 1, vem para cá. Então, a fórmula vai ficar Mg, com o número 1, abre parênteses, HCO3, fecha parênteses, e o 2 que estava no magnésio, agora vem aqui. Então, a fórmula é MgHCO3, certo? E o zincato de ferro? Vamos lá, um tempinho para você. Procure quem é o zincato. Tempo. Vamos lá, então. O zincato é o ZnO2 e o 2 menos aqui em cima, certo? Zincato é o ZnO2, 2 menos. E o ferro 3, significa que esse é o ferro 3+, obrigatoriamente, certo? Então, aí o que você vai fazer? A mesma coisa anteriormente. Esse 3 você vai passar para cá, esse 2 você vai passar para lá, certo? Só que a gente tem que inverter. Então, vai ficar Fe2, abre parênteses, ZnO2, fecha parênteses, 3. Tudo bem? E assim, então, a gente consegue, a partir do nome, chegar na fórmula química
e, como visto anteriormente, a partir da fórmula química, chegar no nome dos compostos iônicos. Ih, caceta.